Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal 360 Corp, descomplicando a empresa de dentro para fora para você. E nós estamos tendo uma aula sensacional aí, uma aula muito dinâmica sobre fluxo de caixa, né? Mas antes disso, né, o que acontece? Né? Só para você que chegou aqui agora, nós estamos aí fazendo uma consultoria, né, envolvendo controladoria, FP&A e contabilidade gerencial da distribuidora de calçados SA, tá? Então nós falamos aqui de compra, de estoque, preço de venda, fizemos um DRE, fizemos um balanço, né? Levantamos aqui na DRE todas as despesas, fizemos apuração de PIS, de COFINS, de ICMS, ou seja, nós andamos por várias movimentações financeiras que tem dentro de uma empresa. Ou seja, é uma aula para você entender como funciona todo o fluxo financeiro de uma empresa em todas as áreas, na área fiscal, contábil, na área de precificação, né, de price, na questão de estoque, na área de estoque. Tá ok? E aí chegamos no nosso fluxo de caixa. Fluxo de caixa, pessoal, vamos lá. Não sei se vocês lembram, na aula anterior, né? A gente lançou todos os nossos recebíveis, né? Todas as nossas duplicatas a receber, e nós lançamos aqui também todas as nossas duplicatas a pagar, certo? Então, nos períodos aí. Então, deixa eu só fechar aqui. O que acontece? E aqui a gente viu que, né, se o meu caixa em determinado momento ele vai ficar negativo ou positivo, tá? Então a gente fez lá a saldo anterior, tá? Entrada e saída, e aqui ele vai ficar negativo e positivo. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente, só para a gente relembrar? Dia 15 de 9 de 2025, eu comecei aqui já com o meu saldo negativo, que veio do dia anterior, de 51 mil. Esqueci de colocar uma fórmula aqui para ficar vermelho, né? Entrou 28 mil, mas vai sair 360, então eu estou com o meu caixa negativo. E aí ele vai ficando negativo aqui dia a dia, tá? Então, o que acontece? Aqui eu começo a analisar. Se você fizer um fluxo de caixa dentro da sua empresa e você identificar que ele está ficando negativo, então a gente começa, existe pontos para onde a gente pode olhar. Primeiro ponto aonde eu vou olhar. Vou analisar se todas as minhas contas a pagar estão corretamente lançadas no período correto. Vou fazer uma análise. Vou entrar no meu contas a receber e vou ver a mesma coisa, se todo o meu contas a receber ele está bem analisado nas datas, tá? Depois, qual é o próximo passo que eu vou fazer? O próximo passo que nós devemos fazer é o seguinte: identificar no prazo de pagamento, né, desses boletos, o que eu consigo mudar e alterar quando ele está ficando muito negativo, tá? Quando ele está ficando negativo, vou voltar um pouquinho. Vamos lá. Quando o meu caixa está negativo, eu preciso entender. Tá aqui, ó. Quando o meu caixa está negativo, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, o meu caixa está me dando sinal. Eu posso até dar lucro no final do mês, como eu falei na aula passada, mas o meu caixa vai faltar dinheiro em caixa. Por quê? Porque eu tenho mais contas a pagar do que a receber. Porque, como eu falei, quando eu vendo, eu não recebo dentro do mês. Eu recebo ele em 45, em 60 dias, tá? E como que eu estou pagando a minha conta? Estou pagando em 45, 60 dias ou estou pagando em 14, 21, 27? Então essa é a conta, tá? Então o que eu vou analisar dentro do meu fluxo de caixa? Esse ciclo operacional de caixa, para ver o que está acontecendo entre o meu recebimento e o meu pagamento. Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa que eu presto consultoria, o sócio, a gente ia fazer análise de balanço e o sócio sempre falava assim para mim: olha, eu não consigo entender, tá dando lucro, mas não sobra dinheiro, etc, tal. Então vamos lá, aí a gente foi analisar o caixa. Ele tem uma parcela, uma PMT muito alta dentro do fluxo de caixa dele, todo mês que ele tem que pagar, de recursos que ele pegou no passado, de investimentos que ele fez no passado, e a conta ela chega todo mês. Um prazo mais alongado, né, deixar no meu estoque, o que dá para fazer? Ou, de repente, né, trabalhar com estoque aí já de terceiro ali e só solicitar quando eu preciso, né, desenvolver fornecedores que me entregam, então faço pedido hoje, me entrega amanhã e com um fluxo alongado, ou seja, eu vou fazendo só conforme demanda, tá? Então são ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar o caixa,
ok? Vamos lá, pessoal. Identifiquei aqui, eu não... Vamos falar de crédito, né? Identifiquei aqui, está negativo, eu preciso tomar uma decisão. Então eu fiz todos esses ajustes, não é com fornecedor, com cliente, não funcionou, o meu caixa está negativo. Então eu preciso jogar recurso dentro. E aí existe, né, o tipo de recurso, tá? Vou colocar um capital de giro, eu preciso de garantia, né? Eu tenho que ter toda a documentação, balanço, DRE, faturamento, e de repente a empresa é pequena, é uma empresa menor, né? Então às vezes não tem bate pronto. Então o banco ele pede uma série de documentação para você fazer um capital de giro. E as empresas que estão começando muitas vezes não têm nem crédito, tá? E aí existe outras maneiras de resolver esse problema, que é o quê? Vender a sua duplicata. Eu tenho uma duplicata que eu vou receber ela com 40, 50, 60 dias, eu vou antecipar, que é o famoso antecipação de recebível ou desconto de duplicata, né? Então, se você entrar numa empresa e falar assim, nós estamos descontando duplicata, é isso. É eu pegar tudo que eu vendi, né, uma parte, ou tudo, ou uma parte, e trazer isso a valor, vender essa duplicata, né? Vai ter ali um juros, um deságio, algo que eu vou ficar sem receber, né? Que é o custo do dinheiro, o custo do capital, e aí vou vender essa duplicata. Então vou antecipar e trazer para um fluxo de caixa presente, e aí vou jogar dinheiro em caixa, tá? André, isso tem risco? Sim, tem risco, tá? Eu já vi empresa, já trabalhei em empresa, já vi empresa, já dei consultoria em empresa. O que acontece? Que a empresa quebrou. Por quê? Começou a antecipar todo o seu recebível. Em vez dela estruturar o endividamento dela da melhor maneira possível, um exemplo, trabalha com importação, faz um FINIMP. Dependendo do que vai fazer, comprar uma máquina, faz um FINAME, né? Materiais, faz um FINAME, faz um capital de giro, alonga ao máximo a dívida. Negocia primeiro com os bancos para ver se consegue alongar a dívida. Depois você vai para o desconto de duplicata. E o desconto de duplicata ele tem que ser pontual. Ele é um recurso, é uma dívida a curto prazo, né? Porque ela dura aí 45, 60 dias, ou seja, ela dura enquanto você tem o recebível para receber. Então é uma dívida de curto prazo. E essa dívida você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você começa a antecipar, você começa a ter um pouco de crédito, e aí você vai se empolgando e vai antecipando e não faz o trabalho antes de cliente fornecedor, né? Não faz um trabalho bem estruturado, e daqui a pouco você está com as suas duplicatas toda no mercado, você está tomado. E aí, se você deixar de vender, sua empresa quebra. Se você perder o crédito no mercado por algo, por alguma coisa, a sua empresa também quebra, porque você não tem recebível. Então tem que tomar muito cuidado com o desconto de duplicata, tem que saber realizar, saber fazer o desconto de duplicata correto dentro do fluxo da maneira bem correta, tá ok? Vamos lá. Desconto de duplicata. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. O que é desconto de duplicata? Eu tenho um recebível, tá? Opa! Eu tenho um recebível, eu tenho lá uma fatura que daqui 30 dias, né? Eu tenho 50 mil reais para receber. E aí eu vou no mercado. Eu procuro o quê? Um banco. Eu procuro, se eu já tenho relacionamento bancário, eu procuro um banco. Eu procuro uma factor. Eu procuro uma FDIC, uma securitizadora, né? Eu sempre confundo essa palavra para falar, né? Acho que eu falei, vamos ver se eu falei certo aqui. Securitizadora, tá, pessoal? Então, assim, eu vou procurar uma dessas empresas, né, que vendem esse produto, que oferece esse produto para eu poder fazer antecipações de duplicata. Quando eu for, né, eu vou explicar cada uma delas, tem a questão de documentação. Então, eu vou analisar o meu negócio e vou ver qual é melhor aí, né, ou qual que é a minha demanda. Então, se eu tenho aqui uma duplicata, né, a vencer aí com 30 dias e 50 mil reais, eu vou lá num fundo, sei lá, vou colocar aqui uma taxa de 2%. Então, eu vou vender esse meu título de 50 mil, ele vai me cobrar 2%, ele vai ficar com 1.000 e ele vai me devolver aí, né, o valor com deságio de 49 mil, tá? Então, essa é a antecipação de duplicata, tá? Lógico, aqui tem outras tarifas também, né? Dependendo, tem a tarifa de TED, a tarifa do boleto, dependendo tem o IOF, aí tem outras. Então, por isso que tem que analisar bem o custo aí. Mas, basicamente é isso. Eu vou pegar o meu título, entregar nesse fundo, nesse banco, né, nessa instituição financeira, e vou antecipar meu duplicata para chegar
para esse dinheiro, eu receber esse dinheiro antes para eu conseguir pagar as minhas dívidas do dia. Então é pontual. Então, olhando para o futuro, analisando o fluxo de caixa, a gente consegue antecipar e a gente consegue projetar da melhor maneira possível esse desconto de duplicata. Vamos ver as principais aí que tem? Ó, existem os bancos, todos os bancos fazem antecipação de duplicata, tá? E aí precisa prestar atenção porque nos bancos tem a questão de IOF, né? Tem a questão das despesas, tal, de repente fica um pouco caro, então tem que pegar a melhor taxa aí possível. A questão de banco, né? Você tem que ser bancalizado, então você tem que ter balanço, DRE, etc. Tem a questão de ser, das duplicatas, né? Tá dentro do banco aí, tomar cuidado com o cliente, etc. Então tem uma série de regrinhas aí. E existem umas maneiras um pouco, vamos falar assim, a maneira mais fácil e ela vai subindo a régua aí, tá? Vamos lá. Vou explicar as principais aí. Nós temos a Factor, né? Factor, gente, Factor não é agiota, tá? Então é regulamentado, né? Tem toda a parte jurídica, estrutura, existe uma lei para isso, uma lei financeira para isso, tá? Então não é isso daí. O que é uma Factor? É uma empresa privada, né? Então de repente tem uma pessoa, né? Ali ela tem bastante dinheiro, ela abre uma Factor, né? E ela vai pegar aquele dinheiro e ela vai comprar o seu título e vai, né, ter esse deságio, aí vai cobrar uns juros. Geralmente as factors são um pouco mais caras, gira em torno de 4 a 5% ao mês aí os juros, é bem alto, tá? Dependendo muito do seu negócio também. Então assim, depende muito do que você vende, né? Se o seu negócio é bom, né? Se o seu negócio não é um negócio que quebra direto no mercado, tá? Então tem todas essas regras que eles vão analisar para poder te dar o crédito, tá? Então vamos lá, existe a Factor, é uma empresa privada, né, que compra seus recebíveis com deságio. Como funciona, né? Como eu expliquei lá, você tem um título, você vende, né? E aí ele vai ter o deságio aqui, tá bom? A Factor que vai cobrar o cliente, tá? Então você vai vender o título, a partir daí o título é da Factor e ela que vai cobrar o cliente. E aí nós temos o que? A securitizadora, tá? É uma empresa, né, especializada também, tem a mesma finalidade, né? Compra recebível, só que ela emite título laceado nesse recebível, né? E coloca no mercado lá para captar recurso, né? Que é o chamado CR, tá? Como funciona? Sua empresa vende o recebível para a securitizadora transforma isso em um título financeiro, vende o título para investidores, né? E você recebe o dinheiro à vista e o investidor recebe o pagamento só com juros. Então, por trás da Factor funciona isso, tem uma regulamentação. Mas para a gente é apenas desconto de duplicata, tá? E aí existem chamados os fundos, que são maiores, né? Os fundos de investimento aí, que são as FDICs, as famosas FDICs, tá? É um fundo de investimento, então tem vários investidores, um grupo de investidores, ele monta um fundo, coloca o recurso lá, aí existe um administrador desse fundo, né? Esse fundo vai pegar e vai vender o dinheiro, né? Ou seja, vai trocar esse dinheiro em duplicatas, né? E aí ele vai pagar para os investidores aí. Então aqui, ó, os investidores aplicam o dinheiro no fundo, a FDIC compra seus recebíveis, né? Sua empresa recebe à vista, cliente paga no fundo e o fundo remunera o investidor com juros, tá? Esse é o desconto de duplicata e essas são as principais. O que muda aqui? Questão de documentação. Então, para empresas menores, né, a Factor é melhor, mais fácil de lidar, não precisa ter tanto documento. Quando você passa já aí para a segunda, né, para a securitizadora, meu trava-língua, né? Ele exige um pouco mais, né, de documentação, faturamento, assinado pelo contador, etc, né? Então, essa questão aí tem um pouquinho mais de regra. E o fundo não, o fundo muitas vezes, a maioria, né, ele precisa de balanço patrimonial, DRE, faturamento, sua empresa tem que estar bem estruturada, eles vêm te visitar, né? Visita o seu negócio, né? Eles participam muito ali olhando a sua empresa de perto, né? Então, todas elas têm contrato, você assina um contrato, etc, né? Porque o sócio acaba sendo o fiador do negócio. Então, assim, essas são as ferramentas aí que nós podemos usar para antecipar esses recursos aí. Mas a melhor ferramenta é você trabalhar com bem todas as ferramentas como balanço, DRE e fluxo de caixa para sua empresa, você olhar isso todo mês, diário, fazer reuniões, né? Olhar preço, olhar mercado, analisar para que você não dependa dessas ferramentas aí, né? Porque aí tem juros, os juros têm o custo do dinheiro e ele vai comer a sua margem. Então tem que fazer
uma previsão para isso também, tá bom? Tem que analisar bem aí. Então, você que é gestor financeiro, identifique, né, essas ferramentas que existem aí para melhorar a questão do seu fluxo de caixa, ok? Bom, essa é a aula, né, que eu queria passar para vocês um pouco, para falar um pouco mais de fluxo de caixa, tá? Vamos continuar aí tendo outras aulas, né, outros insights, né, descomplicar a empresa. Então, nós estamos falando do mundo financeiro, falamos aí de estoque, falamos de price, né, que é de preço, gestão de preço, falamos aí de pagar, receber, balanço, DRE, fluxo de caixa, ou seja, tudo que envolve o financeiro, fiscal, apuração, para você ver a empresa, a parte financeira, como ela se conecta, né? Como ela se conecta aí em todo o ambiente da empresa e como é importante a gente ter essa visão aí. Você que é empreendedor. Você que está começando a estudar agora, você que está entrando no mercado agora, quanto mais você aprender do negócio, mais aprender de todas essas estruturas, fica mais fácil para você tomar decisão, para você crescer profissionalmente, né? Para você analisar, melhorar. Então, é muito interessante você ver todas as aulas aí. Se você chegou até aqui, deixa um joinha, se inscreva no canal, indique o canal 360 Corp. A nossa finalidade aqui é melhorar, né, toda a estrutura e descomplicar a empresa de dentro para fora aí, para que você possa ter conhecimento e seguir aí no mercado de trabalho e melhorar a sua empresa aí. Então dá um joinha, curte, segue a gente aí e até a próxima aula, até o próximo vídeo aí, ok? Um abraço!